Olá, eu sou o Gabriel e seja para mais um podcast. O último podcast da semana. Sim, o último. E vai ser sobre a história do submarino que implodiu. Vamos começar? Mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. O Fantástico são 7 páginas que eu vou ler aqui pra vocês e depois a gente vai encerrar. Pode ser? Então, é isso. Hoje não vai ter Eurotruck, hoje não vai ter React e é isso. Então, o Fantástico conversou com um jornalista americano que teve uma expressão frustrada e revela a frase do fundador da Ocean Gate, que morreu na tragédia na última semana. Não foi eu peguei essa pesquisa quando tiver perto ali próximo. Na última quinta-feira, 22, a quarta costeira dos Estados Unidos confirmou que todos os 5 ocupantes do submersível Titan morreram, provavelmente depois de uma implosão causada pela pressão da água. O destino dos exploradores era o Titanic. O destino dos exploradores era o Titanic, o transatlântico que está a 3,8 mil metros nas pontas do Oceano Atlântico desde 1912. Assim como o Titanic foi classificado como um inaufragável na época da sua construção. O fundador da Ocean Gate, dono do Titan, disse em entrevista que a cápsula era indestrutível. Stockton Rush é um dos ocupantes que morreram no acidente. Peraí, galera. O Fantástico conversou com o jornalista americano David Bogue, da TV CBS, que chegou a embarcar para fazer inspeção no Titã, e lembra da conversa que teve com o Stockton. Abre aspas, eu disse, o que controla a cápsula é um joystick de videogame, as luzes você comprou numa loja que vende equipamento de camping. Você acha isso seguro? Ele me disse, claro, todas as coisas podem falhar. O importante é a cápsula que leva as pessoas, e essa é indestrutível. Segundo o jornalista, a viagem não deu certo porque ao chegar a 11 metros de profundidade houve uma falha mecânica e o submarino voltou à superfície. Fiquei apavorado, relembra. Alertas ignorados. Próximo tópico. A Ocean Gate ignorou uma série de preocupações levantadas por especialistas. Abre aspas. A fibra de carbono misturada com titânio tem uma regra que diz para não fazer isso. E, bom, eu fiz, ele Stockton Rush em uma entrevista. Em 2018, uma carta assinada por integrantes da comunidade científica americana foi enviada a Stockton Rush, alertando dos perigos do Titã. O engenheiro Bart Camper, que trabalhava com design de submarinos, foi um signatários. Abre aspas, eu sou o cara que pulava de aviões para testar explosivos, e eu não entraria no Titã. Uma das preocupações apontadas por ele era sobre o material escolhido para a cápsula principal do submersível. Estavam tentando deixar o submersível mais leve, para isso usarem fibra de carbono. Esse material já foi usado em corridas de carro e no espaço, mas nunca dessa maneira para submarinos. A Guarda Costeira Americana afirmou ter localizado parte da frente, de trás e de baixo do Titã, todas feitas de metal. Herdeiro de uma grande fortuna, Rush queria ser pioneiro em transformar o Titanic em um destino turístico. Confiava tanto no Titã que ele mesmo estava na expedição, junto com o bilionário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês
Shahzada Dawood e seu filho Suleiman Dawood. E, peraí, confiava tanto no Titã que ele mesmo estava na expedição, junto com o bilionário britânico Hamish Harding e com o empresário Shahzada Dawood e seu filho Suleiman. E o ex-comandante da Marinha Francesa, Paul Henry Nergelot, um dos maiores especialistas em Titanic no mundo. Tragédia do submarino Titã, entenda o que é embarcação e qual sua função. O submarino com 5 tripulantes que visitava destroços do Titanic foi encontrado na tarde de hoje, 22. Foi 22 de junho. Os 5 tripulantes do submarino faziam expedição para visitar os destroços do Titanic. Estão mortos. A informação foi lançada na tarde de hoje, 22 de junho, pela empresa Ocean Gate. A empresa também divulgou que os destroços da embarcação foram encontrados. A Ocean Gate localizou os pedaços do submarino com um cone que estava situado na parte de trás da cabine de pressão. Isso é uma unha aqui. A empresa também divulgou os submarinos que visitavam o Titanic desapareceu no último domingo, 18 de junho. A Guarda Costeira dos Estados Unidos avisou que o veículo implodiu. O que é uma implosão de um submarino? A implosão de um submarino é quando o veículo ultrapassa o limite de profundidade. O veículo pode implodir quando ele passar da pressão que foi definida para ela. Se isso ocorrer, a embarcação pode sofrer uma carga externa maior do que permitida, de fora para dentro. As embarcações são projetadas para suportar uma certa pressão de acordo com suas características, como o diâmetro da embarcação, a espessura das paredes e do tipo de aço do qual é feito. O que é um submarino? Um submarino é uma grande embarcação que navega no fundo do mar de forma, ou seja, não é visto por meio de satélites. O veículo emergir ou submergir, provocando uma desigualdade entre a força peso e a força empuxo atuando sobre si. A constituição de um submarino é formada por baterias, escotilhas, geradores elétricos, gerador de oxigênio, hélice, laço, leme, motor, periscópio, sonar e vela. Um submarino normalmente é usado de forma militar, mas também para seu uso civil. Qual é a função do submarino? Primeiro, serve para atacar e defender o país contra ações hostis. Segundo, vigiar as áreas costeiras de um país. Terceiro, fazer análise sobre o fundo do oceano. Quarta, consertar plataformas petrolíferas. E quinto, pesquisa os cabos e dutos submarinos. Destroços do Titanic. No dia 1º de setembro de 1985, descobriu-se após uma longa procura os destroços de um dos mais famosos naufrágios ocorridos na história, o RMS Titanic, muito conhecido não apenas pela adaptação da história para o cinema de James Cameron em 1998, mas pelo choque e comoção mundial gerados pelos incidentes de 1912. Ao todo já ocorreram cerca de 20 adaptações do episódio em filmes, todos procurando retratar um dos episódios mais marcantes da história da navegação. O que foi o navio Titanic? O RMS Titanic foi um dos maiores e luxuosos navios de passageiros do seu tempo. O Titanic, como ficou conhecido, foi construído no início do século XX, eu acho. Século XX, estava certo. Século XX, tá certo. O RMS Titanic foi um dos maiores e luxuosos navios de passageiros do seu tempo. O Titanic, como ficou conhecido, foi construído no início do século XX, na Irlanda do Norte, a mando da empresa White Star Line. A viagem inaugural do navio contava com mais de 2.200 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Deixou o porto de Southampton, na Inglaterra,
10 de abril de 1912, rumo à cidade de Nova York. Apenas 4 dias depois, no entanto, a colisão com um iceberg interrompeu o curso do Titanic, que naufragou na madrugada do dia 15 de abril de 1912, fazendo 1.500 vítimas fatais. Implosão do submarino Titã. Confira o que é e quando ocorreu a implosão. Na implosão de um submarino, a força d'água é muito intensa. Se a estrutura do navio não aguentar essa força, ele pode ser desperdiçado. Especialistas apontam. Espera aí que o telefone tá tocando. Era engano. Especialistas apontam que esse pode ter sido o motivo da tragédia do submarino Titanic, que fazia a expedição para visitar o solo do Titanic. Conforme a empresa Ocean Gate, os 5 tripulantes do submarino Titanic estão mortos. A informação foi anunciada na tarde de 22 de junho de 2023 pela empresa Ocean Gate. A empresa também divulgou os destroços da embarcação foram encontrados. A Ocean Gate localizou o pedaço do submarino como um cone que estava na frente e uma parte da frente do veículo situada na parte de trás da cabine de impressão. O submarino visitava o Titanic desapareceu no último domingo. Agora com certeza os veículos explodiu. Ué, de novo? Que é uma explosão do Titanic? Oxi. De novo. De novo. O que é uma implosão de um submarino? Tudo errado. Cheguei, viu? Tá. Agora eu arrumei. Agora eu arrumei. Agora vai ser o professor de física vai explicar como é a implosão. Na implosão de um submarino, a força da água é muito grande. À medida que o submarino vai afundando, então a estrutura do submarino não suporta essa força, pode amassar ou ter uma trinca. Aí ele vai empurrar e como tivesse esmagado mesmo. O submarino quebra e entra água nele e por isso desintegra e despedaça. Detalhe do professor. Explicação de física na implosão do submarino. O professor comenta que a expressão de física para a implosão do submarino é hidrostática. Todo fluido exerce a pressão. Quanto maior foi a profundidade do líquido, maior será a pressão. Como a densidade da água é 1000 vezes maior e a cada 10 metros que afunda, a pressão aumenta. Em atmosferas afirma. O professor exemplifica de que se um submarino está mergulhando a 50 metros de profundidade, ele vai sentir uma pressão que vai gerar uma força equivalente a 6 vezes uma pressão atmosférica. Então o casco não suporta e pode arrebentar.
Esse submarino titã super ricos tem passatempos perigosos. Quem paga quando eles precisam ser resgatados? Autoridades americanas não comentaram publicamente sobre o custo da missão resgate do Ocean Gate, embora a especialista de valor esteja casa de 2 milhões. Ao longo, ao longo, ao longo da história, os humanos mostraram incapazes de resistir fascínio dos extremos da Terra, suas montanhas mais altas, oceanos mais profundos e até mesmo confins de suas atmosferas. A medida tecnológica evolui crescente indústria de turismo extremo surgiu para dar às pessoas, principalmente aos ricos, a chance de enfrentar a morte como uma rede de segurança considerável. Pelo preço certo, você pode subir e descer os cantos e recantos do planeta, ocupando brevemente espaços que apenas uma pequena quantidade de pessoas na história já foi. No entanto, até mesmo a melhor e mais cara rede de segurança pode falhar. Nessa semana, a explosão do submarino Titã da Ocean Gate matou todos os 5 passageiros da embarcação. Muitos dos quais pagaram um 250 mil dólares pela chance de viajar para o fundo do oceano. Em, em, to, em todo o mundo, no Monte Everest, onde as visitas guiadas custam dezenas de milhares de dólares, 17 pessoas morreram ou estão desaparecidas naquela que é provavelmente a estação mais mortal na montanha estado da história. Na primavera passada, 5 pessoas, incluindo o bilionário tcheco Petr Kellner, de 56 anos, morreram em um acidente enquanto praticavam heli-ski no Alasca. Não sei. Viagens submarinas, montanhismo de uma altitude de alta altitude. Heli-skiing tem pouco em comum, além de 2 fatos: são praticados principalmente pelos riscos e têm uma margem de erro muito estreita. Quando as pessoas precisam economizar em alguns lugares mais implacáveis do mundo, os custos de resgate podem aumentar rapidamente. Você pode imaginar que a perspectiva de uma aventura como uma chance maior do que o normal de morte seria uma grande repercussão, mas para muitos viajantes o risco é precisamente o ponto. Abre aspas, parte do apelo do Everest, e acho que é o mesmo para o Titanic, indo para o espaço ou qualquer outra coisa, é risco, disse Lucas Furdenbach, fundador da empresa de montanhismo Furdenbach Adventures. Abre aspas, eu acho que enquanto as pessoas estão morrendo nesses lugares, isso é parte de razão pela qual as pessoas querem ir para lá, disse Fundenbach, cuja a empresa oferece uma opção premium de 220 mil dólares para escalar o Monte Everest com oxigênio ilimitado e orientação personalizada. Depois de uma temperatura praticamente mortal, disse Fundenbach, a demanda para a temporada seguinte tende a aumentar. As licenças para o Everest aumentaram significativamente nos anos posteriores a 1996, uma temperatura que matou 12 alpinistas e se tornou o assunto da atenção da mídia internacional, incluindo o livro best-seller de John, abre aspas, Into Thin Air. A cada temporada catastrófica, eu diria a cada 3 a 5 anos em média, podemos ver um grande aumento na emissão de licenças, diz Furdenbach. Abre aspas, sem escalar o Everest, se escalar o Everest fosse 100% seguro, acho que seria o fim da aventura, fecha aspas. Da mesma forma, parece improvável que a tragédia dessa semana no Atlântico Norte reduza a demanda por passageiros em alto mar do Titanic. Pelo contrário, sua proeminência global pode despertar interesse. Philip Brown, o fundador da empresa de viagens de luxo Brown and Hudson,
disse que a sua empresa ainda tem uma longa lista de esperas para os passageiros do Titanic, que administra em parceria com a OceanGate, suboperadora por trás do Titan. Abre aspas, não sentimos nenhuma ansiedade particular, ninguém cancelou nada até agora e os pedidos de nossos serviços aumentaram, disse Brown. Observamos um aumento significativo nos pedidos de assinaturas, que custam entre $12.000 e $120.000 por ano. A busca pelo submarino Titã atraiu a atenção da mídia internacional e, com isso, os exploradores em potencial receberam um lembrete para ver o Titanic em primeira mão. Brown disse que os viajantes podem ter mais interesse agora porque antecipam que o incidente levará mais regulamentação e tecnologia aprimorada. Abre aspas, infelizmente, às vezes as tragédias são catalisadoras do progresso, fecha aspas, afirmou. Agora a gente vai ir para os tópicos. Quem paga a conta de um desastre? Debates éticos, sempre aventureiros e acadêmicos, duram décadas sobre como e mesmo se as emissões de resgate devem ser realizadas para viajantes. Quando o Titã desapareceu no último domingo, 18 de junho, foi desencadeada uma operação de busca maciça liderada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, com autoridades francesas e canadenses. As autoridades americanas não comentaram publicamente sobre o custo da emissão de 5 dias, embora especialistas estimem que o valor esteja na casa de milhões. Abre aspas, quando as coisas mal para viajantes em locais do chamado turismo extremo, ou o custo financeiro do resgate e reparação muitas vezes recai sobre o serviço de emergência ou instituições de caridade encarregadas de ajudar as pessoas, fecha aspas, disse Philip Stone, diretor do Institute for Dark Tourism da University of the Lancashire, da Universidade Central de Lancashire. No caso de missões de resgate significativas como um incidente submarino Titã, que chegará a milhões de dólares, os contribuintes acabarão pagando a conta, disse ele. Os governos têm trabalho de proteger vidas e, apesar da loucura de algumas pessoas mergulharem para ver o Titanic em navio não regulamentado, vale a pena salvar essas vidas, acrescentou Stone. Nos Estados Unidos, nem a Guarda Costeira nem o Serviço Nacional de Parques cobram resgate das pessoas. No entanto, alguns estados, como New Hampshire e Oregon, forçaram os resgatados de parques estaduais a pagar a conta de que seu próprio resgate, em parte para desencorajar turistas inexperientes de se aventurarem muito longe do caminho comum. Parte da razão para isso, segundo a guarda costeira segundo um guarda costeiro aposentado, é que uma situação de vida ou morte. A preocupação com o custo potencial do resgate não deve influenciar a decisão de ninguém de pedir ajuda. As pessoas devem ser impedidas de correr um risco tão incrível se isso aumentar a possibilidade de um resgate caro. Victor Vescovo. As pessoas devem ser impedidas de correr risco tão incrível se aumentar a possibilidade de um resgate. Victor Vescovo, um investigador de Private Equity e oficial naval aposentado. Não pensa assim. Abre aspas, só parque é caro e fora do alcance da maioria das pessoas. Não significa que seja uma coisa ruim, disse Vescovo, um importante explorador subaquático que ajudou a proteger e construir submersíveis. Abre aspas, acho que é muito difícil julgar as pessoas sobre como gastam o dinheiro que podem ter trabalhado a vida inteira para acumular e usar como bem entendem, fecha aspas. Nem toda exploração em alto mar é perigosa, nem há nada inerentemente errado com pessoas ricas gastando dinheiro em empreendimentos de alto risco, disse ele. Abre aspas. Ninguém fala sobre
Ninguém fala sobre pessoas gastando milhares de dólares para ir em destinos de parques de, ó, abre aspas, ninguém fala sobre as pessoas gastando milhares de dólares para ir a destinos de parques de diversões e outros pontos turísticos, fecha aspas, disse Vescovo. Disse Vescovo. Abre aspas de novo. Isso é apenas mais extremos. Fim. Então, e esse foi mais um podcast. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até o próximo podcast.